Opa, aqui é o Amaro. Neste vídeo eu vou tratar do marco regulatório das ONGs, das organizações da sociedade civil. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, ou por decisão do prefeito, agora em 2016. Eu considero o marco regulatório das ONGs um grande avanço por 3 razões. A primeira razão é porque ele regulamenta a transferência de recursos públicos da prefeitura para as entidades sem fins lucrativos. A segunda razão é porque a própria entidade sem fins lucrativos, o cidadão ou qualquer movimento social, consciente dos problemas que enfrenta a comunidade, passa a ter autonomia para propor que o poder público, a prefeitura, transfira recursos para um projeto social a ser implementado por uma ONG. E a terceira razão é porque a escolha da ONG que vai executar esse projeto social é feita por um processo de seleção amplamente divulgado. Bem, eu estou falando demais, então vamos lá para o meu computador que eu vou te mostrar uma síntese que eu fiz dessa lei. Vem comigo! Esta é uma síntese da Lei 3.204 de 2015, que alterou alguns itens da Lei 3.019 de 2014. Mas antes, alguns dados sobre as ONGs no Brasil. A quantidade de ONGs, de entidades sem fins lucrativos que existe no país, é mais de 290 mil. Os principais problemas dessas entidades são a carência de autonomia financeira para realizar as suas atividades do dia a dia e uma falta de gestão profissional para gerir essas entidades. Em geral, essas entidades são geridas de forma improvisada. As principais áreas de atuação das ONGs existentes no país são ONGs de direitos e defesas do cidadão, 30%. As entidades religiosas são 28,5%. As entidades de cultura e recreação, quase 13%, e as entidades de assistência social alcançam 10,5% de todas as entidades sem fins lucrativos no país. Enfim, o que é marco regulatório? Marco regulatório é a própria Lei 13.204 de 2015, que estabelece regras para a parceria entre a Prefeitura e as ONGs, visando a execução de projetos sociais. As entidades alcançadas por essa lei são todas as entidades privadas sem fins lucrativos, as associações, institutos, fundações e várias outras. Entidades sem fim lucrativo são aquelas entidades que não distribuem o seu resultado financeiro entre os seus sócios ou diretores. Mais entidades alcançadas são as sociedades cooperativas, as cooperativas. E uma inovação que trouxe a lei, as organizações religiosas, mas não as igrejas. Uma organização religiosa que tenha um estatuto e um CNPJ próprios. Por que esse assunto é importante para as prefeituras? Porque todas as prefeituras terão que aderir a essa lei. Pode aderir já em 2016 por um ato do prefeito ou obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2017. Por isso, esse assunto é importante que a prefeitura se prepare para cumprir essa determinação legal. As características dessa lei são as seguintes: a partir da adoção da lei, da vigência dessa lei, qualquer cidadão, movimento social ou ONG, entidade sem fim lucrativo, pode propor que a prefeitura execute um projeto social por meio de uma ONG. A segunda característica é, se a prefeitura aceitar essa proposta, ela deve realizar uma seleção pública entre todas as ONGs interessadas para escolher aquela entidade que executará aquele projeto social. Não mais será indicada uma ONG. Elas passarão por um processo de seleção entre todas as interessadas. A seleção da entidade executora deve ser pública, ou seja, amplamente divulgada pela prefeitura
por intermédio de um instrumento chamado chamamento público. Esse chamamento público é o procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil para firmar uma parceria com a Prefeitura, de acordo com a Lei 3.204. Essas parcerias têm a finalidade de execução de atividades ou de projetos. Eu já digo exatamente o que é atividade e projeto em seguida. A lei determina que essas parcerias têm os direitos, as responsabilidades e as obrigações. E todas essas características, direitos, responsabilidades e obrigações, estão definidas na Lei 3.204. Um projeto é um conjunto de operações com tempo determinado, com início, meio e fim, que resulta num produto final e contribui para o aumento da ação governamental em determinado local. Por exemplo, a construção de um galpão de coleta que facilita a ação de reciclagem, a implantação de uma horta comunitária que amplia a ação de alimentação da comunidade. Já uma atividade é um ato de governo realizado continuamente, cujo produto final resulta na manutenção da ação governamental já existente, como, por exemplo, a manutenção de uma cozinha comunitária que já esteja instalada, a reforma de uma casa de recuperação que já existe, a manifestação de interesse das entidades para realizar um projeto social deve ser precedida da apresentação de uma proposta. Essa proposta pode ser feita pelas entidades sem fins lucrativos, que eu chamo de ONG, pelo cidadão comum ou por qualquer movimento social. Os itens que deve ter essa proposta são os seguintes. Primeiro, deve ter a identificação de quem está propondo. Segundo, deve ter a indicação do interesse público envolvido naquela proposta. Terceiro, deve haver um diagnóstico da situação existente. E quarto, os custos e os benefícios da implementação daquela proposta para resolver aspectos apontados no diagnóstico da situação existente e um cronograma com prazos de execução. Deve haver, por parte da administração pública, ou seja, por parte da prefeitura, a publicidade ou a publicação da proposta em seu site e, se a prefeitura aceitou realizar aquela proposta, aquele projeto social proposto, ela deve instaurar uma audiência pública para ouvir a sociedade sobre aquele assunto. Os documentos que são assinados entre a prefeitura e a entidade sem fins lucrativos para firmar a parceria são os seguintes: o termo de colaboração, que é um documento de formalização das propostas que a própria prefeitura apresenta para que um projeto social seja executado por intermédio de uma entidade sem fins lucrativos, de uma ONG, e envolve a transferência de recursos financeiros. Existe um outro documento chamado Termo de Fomento, que é um documento de formalização das propostas de execução de um projeto social feitas pela sociedade, pelo cidadão, pela entidade sem fins lucrativos ou pelos movimentos sociais, como eu já havia dito. E também envolve a transferência de recursos financeiros. E o acordo de cooperação, que é um instrumento de formalização das propostas de execução de projeto social que não envolvam a transferência de recursos financeiros da prefeitura para a entidade que executará esse projeto social. As despesas possíveis de serem realizadas por intermédio dessa parceria entre a prefeitura e a entidade que executará o projeto social. A primeira despesa possível é a remuneração e os encargos sociais da equipe envolvida no projeto, inclusive a equipe da própria entidade. O segundo grupo de despesas são as diárias, hospedagem e alimentação necessárias para a execução do projeto. O material de consumo, os equipamentos e materiais permanentes e
os serviços de adequação do espaço físico para instalação dos equipamentos e para instalação do material permanente. Em relação à contrapartida que a entidade entra para a execução do projeto, não há contrapartida financeira. Poderá haver a contrapartida em bens e serviços que sejam economicamente mensuráveis. O governo federal vai disponibilizar alguns sistemas de apoio para as prefeituras cumprirem esse marco regulatório. O SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores, e o SICONV, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, que o governo federal poderá autorizar a prefeitura a utilizar. Providências operacionais da prefeitura para o cumprimento dessa lei. Eu entendo que a prefeitura necessitará criar uma unidade ou uma coordenação para receber, avaliar, responder, publicar e realizar o chamamento público. Entendo também que a prefeitura poderá delegar essas atividades de receber, avaliar, responder e publicar o chamamento público a um conselho municipal, exceto a realização do chamamento público que deverá ser feito pela unidade de contratações e licitações da própria prefeitura. Bem, eu estou disponibilizando no site uma síntese da lei, um resumo da lei em um arquivo PDF e também a versão completa da Lei 3.204 para que você possa ler a lei e fazer aí a sua interpretação. Se você deseja mais informações sobre políticas públicas, gestão municipal, entidades sem fins lucrativos, doação de material para entidades sem fins lucrativos, como montar um projeto social, visite o meu site www.profamaro.com.br. Lá você encontrará várias informações sobre esse assunto. Se você cadastrar seu e-mail no site, você vai receber um aviso sempre que eu lançar um novo vídeo. Então, até breve e um forte abraço. Thank you.